Alguma vez já passou pela sua cabeça condicionar uma viagem ou dar um presente para o seu filho, caso ele se saísse bem na escola? Você já chegou a oferecer algum dinheiro para que ele lesse um livro, fizesse uma tarefa ou companhia para a vovó? Caso você tenha feito isso, na sua opinião, isso seria uma forma de suborno ou um estímulo para o seu filho aproveitar melhor o tempo dele? Olá, pessoal! O assunto do vídeo de hoje é justamente sobre esses comportamentos do dia a dia e a mensagem que eles passam às crianças. É um assunto que eu trago para que possamos, como diria a minha avó Sinhá, matutar para mais tarde conversar com as crianças. É preciso dizer que eu cheguei a esse tema por um caminho um tanto quanto enviesado. Caiu em minhas mãos um informativo chamado Migalhas, que tem como objetivo primordial produzir conteúdo jurídico. Normalmente, eu tenho o hábito de ler tudo que aparece à minha frente. E nesse caso, o que chamou a minha atenção foi o nome Migalhas, o qual imediatamente me remeteu à história do João e Maria, que jogaram migalhas de pão na trilha da floresta para não se perder no caminho de volta para casa. E a partir daí, eu pensei comigo mesma, aqui tem migalha a ser consumida. E, de fato, em meio a vários assuntos jurídicos, encontrei um tema bastante interessante que tem tudo a ver com o canal Infinito Afeto, cujo propósito é exatamente pensar e refletir assuntos contemporâneos. Nesse caso, a provocação para a reflexão partiu do escritor e professor Risato Nunes, com base no livro O que o Dinheiro Não Compra, do filósofo americano Michael Sandel. Alguma vez já passou pela sua cabeça condicionar uma viagem ou dar um presente para o seu filho, caso ele se saísse bem na escola? Você já chegou a oferecer algum dinheiro para que ele lesse um livro, fizesse uma tarefa ou companhia para a vovó? Caso você tenha feito isso, na sua opinião, isso seria uma forma de suborno ou um estímulo para o seu filho aproveitar melhor o tempo dele? Essas perguntas, a princípio, podem parecer estranhas, mas em uma sociedade pós-moderna que é praticamente comandada pelo mercado, atitudes como essas têm sido consideradas normais e, pasmem, éticas e moralmente aceitas. Estamos vivendo em uma sociedade onde o lema é pagando bem que mal tem, ou seja, uma sociedade onde, aos olhos do mercado, praticamente tudo está à venda. Escolas com número limitado de vagas, por exemplo, se recusam a matricular as crianças que foram as primeiras inscritas, alegando que terão que fazer uma triagem. Mesmo sabendo que elas só têm, por exemplo, 20 vagas, elas aceitam quantas inscrições aparecerem e depois submetem todas as crianças a um dia de observação na escola, momento no qual, a partir de critérios subjetivos e duvidosos, se escolhe somente 20 crianças. Também tem escolas que submetem as crianças a sorteio e por anos consecutivos cobram dos pais novas inscrições e os pais não só pagam, como participam dos sorteios, achando que essa prática é normal e legal. Outro exemplo que também nos chama muito a atenção são os cambistas, que inflam os preços dos espetáculos de tal sorte que só as pessoas com muito dinheiro conseguem comprar. Isso vale desde a missa campal do Santo Padre até shows de rock ou jogos de futebol, principalmente em época de final de campeonato. E quais são os problemas que estão diretamente relacionados a essa prática? Bom, basicamente dois. O primeiro, a corrupção. O segundo
é o agravamento da desigualdade social. De uma maneira avassaladora, tudo tem ficado mais caro e mais difícil para quem tem menos dinheiro, incluindo aí as já tão sofridas famílias pobres, como também as famílias de classe média. Por essa razão, passa-se a fazer qualquer coisa para se ter dinheiro e garantir com isso boas escolas, bons planos de saúde, medicamentos, justiça e segurança, que hoje se tornaram privilégios direcionados somente àqueles que têm muito dinheiro, condenando os que não têm a ficar sempre no final da fila, privados de tudo. E é aí que entra a criança. Como é que fica aquela frase que se costuma falar para ela na escola? 2 pontos. Quem chega primeiro é atendido. Ou quem chega primeiro bebe água limpa. Ou ainda, como fica a fala da professora que diz que criança tem que aprender a esperar a sua vez? Onde está, nesses 2 momentos, o momento do cambista, o momento da escola que aceita inscrições para além do número de salas que ela tem, e a informação da professora para a criança, onde fica o conceito de igualdade e justiça? Em sua opinião, essas práticas são ou não são uma forma de corrupção moral? Outro exemplo. Dar um presente a alguém sempre foi tido como um gesto de amizade. No entanto, nos dias de hoje, sair para comprar presente para um amigo que vai se casar é coisa do passado. Hoje você entra no site do casamento do amigo e a coisa toda já está posta. Lá tudo está pré-determinado, inclusive com o nome da loja onde eles querem que você compre os presentes, a lista de presentes com os preços de tudo o que eles querem ganhar. Você pode contribuir com uma geladeira de inox ou até com meio sushi, o qual será servido em um restaurante numa distante ilha da Indonésia. Também pode contribuir com uma passagem de avião para o Rio de Janeiro ou com uma sobremesa num restaurante em Salvador. Confesso que eu pessoalmente tive muita dificuldade para entender como é que os noivos saberiam que aquele sushi havia sido pago por mim. Até pensei que o sushi iria acompanhado de um cartãozinho. Depois me explicaram que, na verdade, os noivos recebem apenas o dinheiro correspondente àquilo que eu havia escolhido. Ou seja, os presentes foram todos transformados em dinheiro. Se por um lado essa prática parece facilitar a vida de todos, por outro lado, ela nos faz perder qualidades e virtudes preciosas. E que qualidades seriam essas? Deixamos de pensar. Deixamos de pensar no amigo, no que ele gostaria de ganhar, no que combinaria com o seu novo estilo e o seu novo apartamento. Deixamos de pensar em novas possibilidades. Deixamos de usar as informações e o conhecimento que temos sobre o casal para construir uma hipótese do que é que lhe agradaria mais. Simplesmente deixamos de nos aventurar em uma experiência e esperar pelo resultado dela. Será que vão gostar do meu presente? Será que ficarão com ele? Será que vão trocá-lo? Se ficarem com ele, daqui a alguns anos, será que se lembrarão que foi um presente dado por mim? Todas essas indagações ficarão sem respostas. Tudo isso vai se perder. Diante de tantas demandas, o tempo hoje anda curto e estamos nos habituando aos poucos a encarregar aos sites e aos apps a função de fazer as coisas por nós. No entanto, os apps não pensam e, desse modo, os resultados são absolutamente pasteurizados, o que causa a perda de muitos elementos que dariam uma cor singular aos vínculos afetivos. Com essa prática, perdemos virtudes
como a atenção e a benevolência, e sentimentos, como a bondade e a generosidade. O mais grave de tudo isso é que os nossos filhos, já inseridos nessa cultura, na qual só o preço das coisas importa, sequer viverão tais experiências. Algumas coisas têm um valor que está para além do ato em si, e nem tudo pode ser precificado como quer o mercado. Dar um presente significa que temos consideração por alguém. É uma conotação que está expressa para além do ato de dar só o dinheiro. É sobre a interferência do mercado na nossa vida que eu sugiro, portanto, que vocês, pais, pensem, repensem e reflitam com seus filhos. O propósito da escola é formar cidadãos plurais que saibam lidar com a diversidade e sejam capazes de pensar e criticar o mundo que se configura ao redor deles. No entanto, ao mesmo tempo, essas crianças que a escola procura formar como cidadãos críticos e pensantes, vivem em bolhas dos condomínios fechados, estudam em escolas sem a menor diversidade e são levadas a consumir os mesmos produtos. E é sobre isso que eu quero que vocês pensem. É importante pensar e repensar sobre o tipo de sociedade na qual queremos viver e na qual queremos que nossos filhos vivam. E quem sabe aproveitar dessas migalhas para pegar com eles o caminho de volta para casa. Bom, esse é o meu recado hoje. Espero encontrá-los novamente, uma vez mais, na próxima sexta-feira, com mais um assunto, sempre tendo em vista a pequena criança. Eu peço que vocês ativem o sininho, deem um joinha de que gostaram do vídeo e compartilhem. É muito bom falar para quem quer escutar.